A Revolução dos Bichos, capítulo 2. 3 noites depois, o velho major morreu, tranquilo. Durante o sono, seu corpo foi enterrado na beira do pomar. Era o início de março. Ao longo dos 3 meses seguintes, houve muitas atividades secretas. O discurso de Major tinha dado aos bichos mais inteligência na fazenda, uma visão de um mundo totalmente nova. Eles não sabiam quando a renovação prevista por Major iria acontecer, nem tinham motivos para pensar que ela ocorreria durante suas vidas, mas sabiam que precisavam se preparar para ela. Era um dever, o trabalho de ensinar e organizar os demais rebanhos naturalmente sobre os porcos, que eram reconhecidos por todos como os mais inteligentes entre os animais. Entre os porcos, havia 2 jovens notáveis chamados Schommel e Napoleão, que o Sr. Jones criava para vender. Napoleão era um leitão grande da raça Bracton, ou união de Bractwin da fazenda. Não era de muita conversa. Tinha uma aparência feroz e a fama de conseguir as coisas do seu modo singular, mais alegre do que o Sr. Napoleão, mais falante e criativo. Tinha um porém. Não era considerado tão firme de caráter. Os demais porcos machos da fazenda eram castrados. O mais popular deles era pequeno, gordinho, chamava-se de Square. Tinha bocheado muitas redondas. Piscava sem parar. Tinha movimentos ágeis e voz aguda. Era um comunicador brilhante, e quando expunha um argumento complicado, tinha um jeito de pular de um lado para o outro, e isso o tornava muito convincente. Os outros diziam que Secne era capaz de transformar o preto em branco. Esses 3 haviam consolidado os ensinamentos do Major em um sistema de pensamento completo, o qual deram o nome de animalismo. Diversas noites por semana, depois do Sr. Jones dormir, eles faziam reuniões secretas no celeiro e apresentavam os principais animalismos para os demais. No começo, enfrentaram muitas tolices e apatia. Alguns bichos falavam sobre o dever da lealdade para com o Sr. Jones, a quem se referia como senhor, ou fazia comentários rasteiros como: o Sr. Jones nos alimentava. Se ele sumir, vamos morrer de fome. Outros faziam perguntas como: por que devemos importar com o que acontece com o nosso corpo depois que morrer? Ou então, se essa revolução vai acontecer, qual jeito que diferença faz trabalharmos por ela ou não? Os porcos tinham uma dificuldade imensa de fazê-los enxergar que aquilo era contrário ao espírito do animalismo. As perguntas mais cretinas de todas eram feitas por Molly, a égua branca. A primeira que ela fez Elsham: ainda vai ter açúcar depois da revolução? Ainda disse Sean afirme: não temos meios de produzir açúcar nessa fazenda. Além disso, você não precisa de açúcar. Vai de toda a aveia e todo o feno que quiser. Eu ainda vou poder usar fitas na crista? Perguntou Molly. Camarada, esses efeitos que você tanto adora são das marcas da escravidão. Você não consegue entender que a liberdade vale mais do que fitas? Molly concordou, mas não pareceu muito convencida. Os porcos enfrentaram uma batalha ainda mais difícil para combater as mentiras ditas por Moisés. O corvo doméstico, Moisés, o queridinho do Sr. Jones, era espião e contador de lorotas, mas também um conversador muito esperto. Ele afirmava saber da existência de um país misterioso chamado Montanhas de Açúcar, para onde os animais iam ao morrer. Fica em um lugar lá em cima do céu.
Em um pouco depois das nuvens, dizia Moisés. Na montanha de açúcar, todos os dias era domingo. O trevo crescia durante o ano inteiro, e nos canteiros brotavam torrões de açúcar e bolos de linhaça. Os animais odiavam Moisés, porque ele contava mentiras e não trabalhava. Mas alguns acreditavam na montanha de açúcar, e os poucos precisavam se esforçar muito para convencê-lo de que tal lugar não existia. Seus discípulos mais fiéis eram os cavalos que puxavam o arandá, Fox e Clover. Os dois tinham muita dificuldade em pensar com a própria cabeça. Porém, uma vez que aceitaram os porcos como seus professores, absorveram tudo o que lhes foi dito e passaram adiante aos outros animais, usando argumentos simples. Nunca falaram às reuniões secretas do celeiro e puxavam os cantoria de animais da Inglaterra, que encerrava os encontros. Eis que a revolução acabou acontecendo bem mais cedo e com muito mais facilidade do que qualquer um poderia ter imaginado antigamente. O Sr. Jones, apesar de um proprietário severo, fora um fazendeiro capaz, mas agora estava em fraca decadência. Tinha ficado muito abalado depois de perder dinheiro em um processo e começar a beber mais do que seria razoável. Por dia inteiro, permanecia afundando na cadeira de urdo da cozinha, lendo jornal, bebendo de vez, quando dado para Moisés, cascas de pão encharcadas de cerveja. Os empregados se tornaram preguiçosos e desonestos. Os campos ficaram cheios de ervas daninhas, as adifações careciam de reparos no telhado. A lavoura foi negligenciada e os animais não recebiam comida suficiente. Junho chegou e o feno estava quase pronto para ser colhido. Na véspera do solstício de verão, que caiu em um sábado, o Sr. Jones foi para Willingdon e bebeu tanto no baleão ruivo que não voltou até o meio-dia de domingo. Os empregados tinham ordenado as vacas bem cedo pela manhã e depois saído para caçar coelhos, sem se dar o trabalho de alimentar os animais. Quando o Sr. Jones voltou, foi dormir no sofá da sala com o jornal News of the Whole World por cima do rosto e, assim, quando a noite chegou, os animais continuaram sem comida. Por fim, decidiram que já bastava. Uma das vacas usou os chifres para quebrar a porta do galpão e todos os animais começaram a comer. Serviu-se de lixeiras. Foi quando o Sr. Jones acordou. No instante seguinte, ele e seus 4 funcionários antemão, eles se lançaram contra seus algozes. John e seus empregados fizeram-se de repente, sendo espiados e chutados por todos os lados. Perderam totalmente o controle da situação. Nunca tinha visto os animais se comportando daquele jeito. A rebelião súbita de criaturas que, ao seu bel prazer, estavam habituadas a empancar e maltratar assustou-os, até quase a ponto de fazê-los perder o juízo. Após poucos instantes, eles desistiram de tentar se defender e partiram em disparada. No minuto seguinte, todos os 5 fugiram em desabalada carreira pela trilha que levara à estrada principal, com os animais triunfantes em seu encalço. A senhora Johnny expirou pela janela do quarto. Viu o que estava acontecendo, depressa jogou uns poucos pertences à sua sacola de tecido e escapou da fazenda por outro caminho. Moisés deixou o poleirol e voou atrás dela, crocitando alto. Enquanto isso, os animais tinham expulsado John e seus ajudantes para a estrada e batido os portões de barra atrás dele. Assim, antes que os bichos perceberem por completo o que havia, a revolução foi executada com sucesso. John estava banido e a fazenda solar era
todinha deles. Nos primeiros minutos, os animais mal podiam acreditar em sua sorte. Sua primeira atitude foi percorrer junto os limites da fazenda, como que para se certificar de que nenhuma criatura humana estava escondida por ali. Depois voltara rápido para as construções, a fim de eliminar os últimos traços do ódio reinado de Jones. A sala dos arreios da porta do estábulo foi arrombada. Os freios, as argolas de nariz, as correntes dos cachorros, as lâminas cruéis que o Sr. Jones costumava castrar porcos e cordeiros, tudo foi jogado no poço. As rédeas, os cachorros, os tampa-olhos e a humilhante sacos de forragem, além dos chicotes, foram lançados à fogueira de lixo que queimara no pátio. Todos os animais cabriolas de felicidade. Quando vieram os chicotes ardendo nas chamas, Jones também atirou ao fogo as fitas com as quais as crinas e caudas os cavalos eram enfeitadas nos dias de exposição. Pouco tempo, os animais destruíam tudo que faziam lembrar do Sr. Jones. Napoleão os conduziu de volta ao galpão e serviu para todo mundo uma ração dupla de milho, com 2 biscoitos para cada cachorro. Então eles cantaram Animais da Inglaterra, do começo ao fim, diversas vezes. Depois se ajeitavam para passar a noite e dormiram melhor do que nunca. Acordaram ao alvorecer, como de costume, e recordando de repente a coisa gloriosa que tinha acontecido, correram tudo junto para o pasto. Não muito longe do pasto havia uma pequena elevação, de onde era possível ver a fazenda inteira. Os animais correram para o topo dela e observaram o entorno à luz clara da manhã. Sim, era deles. Tudo o que conseguiam enxergar era deles. Exateados por esse pensamento, deram cambalhotas e rodopiaram no ar com grandes piruetas de excitação. Rolaram no solo orvalhoso, abocanharam bocadas da grama perfumada de verão. Chutaram pedaços de terra e farejaram seu aroma encorpado. Depois fizeram uma caminhada de inspeção por toda a fazenda, examinando em muda admiração a terra lavrada, o campo de feno e pomar, o açúcar, o bosque. Era como se nunca tivesse visto aquelas coisas antes, como se mesmo agora mal pudessem acreditar que tudo lhes pertencia. Em seguida, voltaram à área construída e entacaram em silêncio. Do lado de fora da sede, pertenciam a eles também, mas tiveram medo de entrar. Depois de um instante, porém, Churchill e Napoleão empurraram a porta com os ombros até que ele se abriu, e os animais entraram em fila indiana, andando com o máximo cuidado, por receio de perturbar qualquer coisa. Lançaram o pé ante pé de 4 em 4, demorosa de falar acima de um cochicho e observando tudo com uma espécie de espanto diante do luxo inacreditável das camas com colchões de pena, dos espelhos, do sofá de cisne de cavalo, do tapete de Bruxelas, da litografia da Rainha Vitória sobre as lareiras da sala de estar. O grupo vinha descendo a escada quando deu pela falta da Molly. Retornando, descobriram que ela ficará para trás no melhor dos dormitórios. Haviam apanhado um pedaço de fita azul na penteira da Sra. Jones. Eu segurava na altura do ombro, apreciando. O efeito no espelho deu um modo muito tolo. Os demais apresentaram com toda a seriedade e depois deixaram o cômodo. Alguns preçudos pendurados na cozinha foram recolhidos para ser enterrados,
e o barril de cerveja da copa foi tomado com uma coice de boxe. Fora isso, nada mais foi tocado na casa. Ali mesmo, e por unanimidade, foi aprovada a resolução de manter a sede preservada como um museu. Todos concordaram que nenhum animal jamais deveria morar lá. Os animais tomaram café da manhã e logo Chauber e Napoleão os reuniram outra vez. Camaradas, disse Chauber, são 6:30 e nós temos um longo dia pela frente. Hoje começamos a colheita do feno. Mas há outra questão que precisamos resolver antes. Os porcos estão revelando que nós três últimos meses haviam acreditado a ler e a escrever, usando o livro velho que havia pertencido aos filhos do Sr. Jones. Antes de ser destacado um monte de lixo, Napoleão mandou buscar tinta preta e branca. Liderou o grupo até o portão de 5 barras que dava para a estrada. Então Chauber, pois era ele quem escrevia melhor, segurou um pincel entre as articulações da pata, cobriu as palavras Fazenda Solar e ficava na barreira superior do portão, e no lugar delas pintou Fazenda dos Animais. Aquele seria o nome dali em diante. Depois disso, eles voltaram à área construída da fazenda onde Chauber e Napoleão mandaram buscar uma escada que apoiaria contra a parede do fundo do grande sereno. Eles explicaram que por meio dos estudos no último trimestre, os porcos tinham conseguido reduzir os princípios do animalismo. As 7 mandamentos, esses 7 mandamentos seriam agora escritos na parede e iriam construir uma lei inalterável, pela qual e sob qual todos os animais da fazenda dos animais deveriam viver. Com algumas dificuldades, pois não é fácil para um porco equilibrar em uma escada, Chauber subiu e se pôs trabalhando. Como Chauber, alguns degraus abaixo, segurando o pote dele, tinha na parede preta e alcatrão. Os 7 mandamentos foram escritos em grandes letras brancas que podiam ser lidas a mais de 25 metros de distância. Eram os seguintes: os 7 mandamentos. 1. O que anda de 2 pernas é inimigo. 2. O que anda de 4 pernas ou tem asas é amigo. 3. Nenhum animal deve usar roupa. 4. Nenhum animal deve dormir em cama. 5. Nenhum animal deve beber álcool. 6. Nenhum animal deve matar nenhum outro animal. 7. Todos os animais são iguais. Foram escritos com muito capricho, exceto que amigo, que foram gravado amiog, e que um dos S parecia invertido. A ortografia estava perfeita. Chauber leu em voz alta para benefício de todos. Os animais assentiram em total concordância e os animais inteligentes começaram na mesma hora a decorar os 7 mandamentos. Agora, camaradas, gritou Chauber, soltando um pincel para o campo de feno, e pondo a honra que a colheita será feita mais depressa por nós do que o Jones e os homens que dele conseguiram. Mas nesse momento, as 3 vacas que tinham estado inquietas já fazia algum tempo soltaram um mugido alto. Elas não haviam sido ordenhadas nas últimas 24 horas e seus úbra estavam quase explodindo. Após uma breve reflexão, os porcos mandaram buscar galões e as ordenharam, com bastante sucesso, tendo patas bem adaptadas para a tarefa. Logo havia 5 galões cheios de um leite cremoso e espumante, para os quais muitos dos bichos olharam com consideravelmente interesse. "O que vai ser feito com todo esse leite?" perguntou alguém. "O Johnny de vez em quando misturava um pouco na nossa ração", disse uma das galinhas. "Esqueçam o leite, camaradas", gritou Napoleão. "Ponto-se na frente dos galões, isso vai ser tratado."
A colheita é mais importante. O camarada Shroud vai liderar o caminho. Eu me juntarei a vocês daqui a pouco. Avante, camaradas. O feno está à espera. Assim os animais marcharam rumo ao campo e o feno para iniciar a colheita. E quando voltaram no fim do dia, perceberam-se que o leite havia desaparecido.